Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática. O tema da aula de hoje é construção de gráficos cartesianos evidenciando que as progressões aritméticas são funções. Para nós aprofundarmos sobre essa temática, é necessário que nós consigamos relembrar sobre a definição de uma progressão aritmética, ou PA. Então acompanhe comigo o material para a gente relembrar o conceito de PA. Toda a sequência numérica na qual, a partir do segundo termo, cada termo é igual à soma do seu antecessor, com uma constante. E aí nós vamos chamar essa sequência de sequência aritmética ou progressão aritmética. Comumente nós vamos chamar ela de PA. Então, essa constante é indicada com a letra R, e aí, por sua vez, ela é dada como razão da progressão aritmética. Então, pela definição dada, nós vamos ter a seguinte generalização, onde nós temos uma sequência A1, A2, A3 e A enésimo menos 1 e A enésimo, e aí tende para o infinito, ela é uma PA. E toda PA, ela tem a sua generalização, onde nós podemos fixar uma generalização para descobrirmos qualquer elemento dessa sequência, ou ainda a razão dessa sequência. E aí esse n sempre tem que ser maior que 1. E aí nós temos a generalização da PA, que ela é dada em A enésimo é igual a enésimo menos 1 mais R. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, vamos a um exemplo para que vocês consigam visualizar essa definição. Então, dada uma sequência numérica com os números menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 e 5, e aí com tendência ao infinito, ela é uma PA de razão uma razão 2. Por quê, gente? Vocês vão perceber que dentro dessa sequência numérica, nós vamos ter um padrão. E esse padrão, ou intervalo, ele está para 2 em 2. Então, menos 2 para o menos 3 tem um intervalo de 2. De 2 para menos 1, um intervalo de 2 novamente. De menos 1 e 1, um intervalo de 2, algoritmo. E de 1 para 3, também nós temos intervalo de 2 algoritmos. E assim, sucessivamente. Então, isso implica dizer que nós temos uma PA de razão 2. Vejam esse outro exemplo. Nós temos a sequência 8, 8, 8 e vai para o infinito. Ela é uma PA. Mas só que nesse caso, a razão dela é 0. Esse 8 vai para o infinito. Vai se repetir constantemente. Vamos a mais um caso. No caso 3, nós temos uma sequência de valores 20, 16, 12, 8, 4 e 0. E aí nós vamos perceber que essa PA ela tem uma razão menos 4. Por quê? É só pegar o segundo elemento e subtrair do primeiro. E aí você vai perceber a razão da sequência. De igual modo, nós temos esse quarto exemplo. E aí vocês percebam que eles vão variando, e essa variação é chamada de razão, que é 1/8. Então, assim, nós temos a razão de uma PA. Pela definição dada, nós temos a seguinte generalização, que para nós encontrarmos a razão de uma PA, basta você pegar o segundo termo e subtrair do primeiro, assim como o terceiro termo do segundo, e assim sucessivamente. E aí você vai perceber um padrão que nós chamamos de razão. Tudo bem? Vamos a um exercitando para você ver isso na prática. Então, calcule o 20º termo da PA 3 e 8. E aí ela vai tender para o infinito. Como resolver essa situação? E aí vamos da seguinte maneira, gente. Vamos representar o 20º termo da seguinte maneira. A, que é a minha generalização de cada elemento,
e o 20, que é o 20º termo. Isso implica dizer que é a posição da função em 20. Tudo bem? Então, nós temos a generalização da função do primeiro grau, que é ax mais b. Assim, nós vamos substituir os valores para encontrarmos o valor da razão, que é igual a A. Tudo bem? Então, pela generalização, a função de x é igual a ax mais b, e aí nós vamos ter a razão igual a A, o nosso coeficiente A da função. Tudo bem? Então, ficará da seguinte maneira. A razão dessa função é 8 menos 3. Então, percebam lá pela sequência da PA. Peguei o segundo termo e subtraí do primeiro termo. E aí nós temos a razão igual a 5. Substituindo que nós definimos que o R é igual a A, então vamos substituir na função, onde nós temos a f de x igual a x mais b, onde a minha f de x é igual a 5x mais b. Voltando que esse 5 ela é a constante A. E essa constante nós vamos dizer aqui que ela é a nossa razão. E aí, para encontrar o valor B, nós vamos, como nós temos na PA o valor do primeiro elemento e do segundo elemento, nós vamos substituir no primeiro elemento, que é o 3. Mas só que a posição é 1. Então, nós temos a f de 1. Então, acompanhe comigo aí a substituição. F de 1 é igual a 5 vezes x, que aí nós vamos substituir por 1, mais menos 2. E aí você poderia me perguntar, professor, mas de onde vem esse menos 2? Simples, gente. Você pegará o valor da razão, que é 5, e subtrair da posição número 1. Lembre-se que a minha f de 1 é o meu primeiro elemento da sequência. E ela me dá o valor igual a 3. Desculpa, 2, gente. E aí, esse valor menos 2, nós vamos substituir no valor de b, e aí nós vamos ter a generalização da nossa função, que representa essa PA, com os valores 1, 8 e infinito. E aí nós temos a seguinte função, f de x é igual a 5x menos 2. E aí agora nós podemos achar o 20º termo, porque nós temos agora a generalização para a nossa PA. Então, substituindo os valores, nós teremos que a f de A, que é o nosso 20, posição 20, um 20º termo, é igual a 5 vezes 20, que é a posição do elemento, menos 2. E aí, resolvendo essa função, nós teremos os seguintes valores, que a minha f de 20, ou ainda, meu 20º termo dessa sequência, ela tem valor 98. Ou seja, se você fosse distribuir aí na sequência esses valores 3, 8 e assim sucessivamente na razão 5, você chegaria na posição 20 e encontraria o número 98. Tudo bem, gente? Mas o nosso estudo de hoje, pessoal, ela não vai ser somente em relação à função. A ideia é nós construirmos o gráfico. Então, nós vamos usar mais uma situação problema para que você consiga visualizar isso graficamente. Então, acompanhe comigo o segundo exercitando. Escreva a lei da função afim, que determina a PA 1, 3, 5 e 7, e assim sucessivamente, ou para o infinito, e construa o seu gráfico cartesiano. Então, vamos fazer o mesmo trabalho da questão anterior. Vamos procurar primeiro a generalização, onde nós temos que o enésimo é igual ao A1, que é o meu primeiro elemento, mais n menos 1 vezes R. E aí nós vamos substituir alguns valores. Assim, meu AN é igual a 1 do primeiro elemento vezes n menos 1 vezes 2. E esse 2 é a razão. Lembra? Para encontrar a razão, basta eu pegar o segundo termo e subtrair do primeiro. E aí nós temos o valor 2. Desenvolvendo essa equação, nós temos a seguinte situação, que o meu AN é 1 mais 2n menos 2. E aí, os meus termos que estavam entre parênteses, eu fiz o produto com esse binômio, 2 vezes o binômio, e nós temos um novo binômio, que é 2n menos 2. Vamos simplificar essa equação? Então, ela vai ficar da seguinte maneira.
meu AN é igual a 2N menos 1. Ou seja, eu peguei o menos 2 e subtraí, ou somei, mais 1. E aí deu o resultado menos 1. E esse N da nossa equação, ela tem que pertencer aos números naturais não nulo, ou seja, tirando zero. Portanto, a generalização que nós vamos ter aí é y igual a x mais b. Lembre-se que essa é da função afim. E aí vamos à construção do gráfico? Então, nós obtemos a generalização daquela PA, que é 2n menos 1. E aí, como nós vamos construir o gráfico, nós precisamos construir a tabela. Então, lembre-se que na primeira coluna, meu n aí é o eixo do x, né, comumente, só que aí nós vamos substituir por n. E o meu valor da terceira coluna, a n, são os valores de y, que nós utilizamos comumente. Só que aqui nós vamos substituir por a n. Então, vocês percebam que a função dada é a n igual a 2n menos 1. E aí, quando você substitui os valores de n na função, você terá o valor da imagem. Por exemplo, quando meu n for 1, a minha imagem será a n igual a 1. Quando meu n for 2, minha imagem será 3. E quando meu n for 3, a minha imagem dessa função será 5. E quando meu n for 4, a imagem dessa função em AN será 7. Então, eu pegando esses dois valores de n e AN e implicando no gráfico cartesiano, nós teremos a seguinte situação. Então, observe aí. O meu n, que é o eixo do x, e o meu AN, que é o eixo do y. Agora, vamos atribuir os valores e os seus correspondentes. N é 1, e ele vai ter correspondência ao 1 positivo de AN. Assim como o 2 terá como correspondente o 3, o valor de n em n é 3, em AN 5. Quando for 4 em n, nós teremos no meu valor AN o 7. E aí, gente, para finalizar a construção desse gráfico, nós temos a função, que ela é dada em AN igual a 2n menos 1. Basta ligar os pontos que nós encontramos e aí nós vamos ter a representação desse gráfico, tudo bem? Que ela representa o meu AN igual a 2n menos 1. Então, pessoal, a aula de hoje foi a construção de gráfico, né, a partir dos conceitos de PA, envolvendo o nosso conhecimento em relação à função. Peço a vocês que vão lá na plataforma Eduque, façam as atividades complementares e, se tiverem dúvida, revejam essa aula e procure o seu professor para aprofundar sobre essa temática. Uma boa aula e até a próxima.